Olá, pessoal. Boa noite, muita luz, muita paz. Namastê. Dando sequência, então, hoje nós vamos falar sobre, basicamente, a experiência da alma humana do Projeto Terra, sob a lei do karma, E amanhã, nós vamos completar sobre a lei da luz e a partida, do Projeto Terra. Tudo tem um começo, meio e fim. Muito bem. Então, vamos tentar entender. Vamos pegar a linha do tempo no Projeto Terra, Então, vamos estudar a linha do tempo e chegar a essas aulas. Tudo bem. Tá? Então, nós vamos colocar aqui a data de hoje. Nós vamos colocar aqui, o ano 0, antes de Cristo. Vamos colocar uns 3.000 antes de Cristo aqui. Vamos colocar 8.000 antes de Cristo, 10.000 antes de Cristo, 15.000 antes de Cristo e 20.000 antes de Cristo, tá? Escala em 1000 aí. Muito bem. No nosso Projeto Terra nós vamos demarcar 2 períodos importantes. Esse trecho. Nós vamos marcar este trecho, por isso que eu... E aqui. Muito bem. Bom, esse período aqui é o período da civilização Atlante. Esse período anterior, vamos civilizar a civilização da Lemúria. Muito bem. Tá? Então, presta atenção na história. Se nós somarmos esse tempo aqui, este espaço de tempo aqui, nós vamos ter 10.000 anos. Ok? Presta bem atenção. Se nós somarmos esse período aqui com esse período aqui, nós temos 10.000 anos. Ok? Então, para vocês sintonizarem bem. Então, na Terra nós tivemos 2 projetos importantes, que vão se repetir. Deixa eu colocar aqui para haver uma... Aqui nós vamos colocar praticamente uns 2.000 anos lá na frente. Mais uns 2.000 anos a partir de hoje. Tá? Muito bem. Não, a partir não. É hoje... Então, esse aqui vai ser 4.000, tá? Então, nós discutimos toda essa cosmicidade da alma, toda a manifestação da alma humana, toda a forma como ela se manifesta na matéria, certo? Ok? Nas primeiras aulas, a chamada origem cósmica do homem, da alma humana, ok? Todo o envolvimento do eu superior, todos nós somos oriundos de dimensões superiores. Tá? Bom, presta atenção no que eu vou falar, quando isso aqui foi inaugurado, tá? Quando as primeiras almas humanas chegaram na Terra, que foi aqui, antes disso nós não tínhamos a ordem humana na Terra, a Terra era um planeta totalmente idêntico. Quando essas primeiras almas humanas começaram a chegar aqui, a galáxia tinha praticamente seus 13 bilhões de anos já. Então, a pergunta é, onde essas almas humanas estavam? Onde nós estávamos antes de vir para a Terra? Antes dessa primeira experiência na Terra? Então, claro, em outros mundos, em outras experiências pela galáxia, ok? Então, o Projeto Terra é novo recentemente na galáxia, ele é muito novo em relação a bilhões de anos de outros projetos na galáxia. Então, nós tivemos 5.000 anos, de almas muito primitivas aqui, na Idade da Pedra. Quando chega neste marco, nós vamos receber um grupo de almas mais elevadas, mais sofisticadas, que é o famoso exilados de Capela, que acontece neste ponto clássico aqui. Ok? E aí nós começamos o início de uma civilização mais avançada, o início da civilização Atlante. Que é exatamente... Se nós fazermos uma comparação, é muito parecido as experiências da Terra.
Aqui, neste ponto aqui, nós podemos simplesmente imaginar este ponto aqui, ó. Tá? Praticamente, está ok? Então aqui começam as primeiras civilizações. O Egito, a Mesopotâmia, os Sumérios, Babilônia, a forma de escrita, e aqui também. Aqui as primeiras civilizações inteligentes começam a formar uma civilização. Tá? Ok? Quando chega nesse ponto aqui, uns 500 anos antes de 500 anos desse ponto aqui, nós vamos ter a tecnologia, a ciência. Nós, 500 anos atrás, praticamente que começa a nossa tecnologia, a Revolução Industrial. Então, o projeto Atlante é idêntico ao projeto. Aqui, neste período aqui, é a lei do karma, vigente a lei do karma, e todo esse período aqui é a lei do karma. Então, quando você olha esse mundo, olhando a história, vendo os filmes de história, tudo que aconteceu lá atrás, você já sabe o que significa viver num planeta como o nosso. Você sabe o que significa descer num mundo como esse. O que você vai aprender aqui? O que o espírito vem buscar neste mundo? Principalmente quando você não tem tecnologia. Antes dos últimos 500 anos, o planeta é totalmente primitivo. Se você pegar 10 mil anos, tudo igual, não mudou nada. Tá? As condições ambientais eram a mesma. Sem nenhum tipo de ciência, o conhecimento científico era totalmente vetado para a humanidade de superfície. O comando sideral, o comando Astar, mantinha toda a civilização numa lei rígida do karma mesmo, onde o conhecimento superior não ia se manifestar. Ou seja, a alma que aqui vinha, ela estava sujeita e submetida a condições extremamente primitivas e lutar pela sobrevida no ecossistema. Então, tudo aquilo que a gente viu na história da humanidade, aqui é a mesma coisa, lá é a mesma coisa. Só vai ter uma diferençazinha aí, né, na transição. A transição planetária de Atlântida foi catastrófica, foi uma guerra e um holocausto geológico. E o nosso, eles querem fazer diferente agora. Eles não querem que haja uma guerra nuclear, então não querem que haja um holocausto geológico. Tá? Por isso estão trabalhando intensamente, né, os reptilianos, na parte estrutural da geologia do planeta, para não permitir que nesse período nós tenhamos uma catástrofe geológica de alta envergadura. Ok? Tudo bem. Então, a pergunta é, por que as almas escolhem, por livre e espontânea vontade, vir para esse mundo? Por que você que está me ouvindo aí escolheu estar neste mundo? Quantas encarnações você acha que você já teve neste mundo? E quantas você acha que ainda você vai ter neste mundo? Essa é uma questão interessante para se pensar, para se raciocinar. Se eu sou uma alma, um espírito, um ser divino, qual a necessidade desse ser divino vestir um monte de roupa e vir aqui sobre essas regras e sobre essas condições? Né? Você está me entendendo? Então, todo mundo sabe que vai enfrentar doenças, guerras, ciúmes, sexo, luta pelo poder, opressão do mais forte sobre o mais fraco. Entendeu? Tá? É só olhar a história, os reis, né? Toda aquela história toda, né? Você vai ver toda a filha putice que teve na história da humanidade, todas aquelas guerras inúteis que o ser humano fazia, né? Completamente inútil, né? Num ponto de vista assim, real da coisa. Quantas pessoas não morriam em torno dessas guerras? Então eu pergunto, o que o ser humano realmente aprende, o espírito humano aprende vivendo uma experiência como essa? Primeiro você tem que pensar
quando a alma está lá em cima, o que ela sabe sobre essas coisas? Ela não sabe de nada, ela nunca vivenciou essa experiência, ela nunca sabe o que é medo, ela não sabe o que é fome, não sabe o que é doença, ela não sabe essas coisas. Ela é um espírito que necessita e tem sede de experimentar. Então, ó, eu vou colocar uma frase importante para vocês aqui, muito importante, que a partir de hoje vocês têm que colocar no seu arquétipo e no seu receituário. Nenhuma alma, olha o que eu vou falar, nenhuma alma veio para este planeta para evoluir. A ideia não é evolução. Evolução é uma ideia de pensamento linear. Se eu sou Deus, se eu sou uma partícula do grande Criador, eu vou evoluir para quê? Para onde? Né? Então, veja bem, o budismo sempre teve esse conceito. Se eu já sou Deus, eu não preciso fazer nada para me tornar um Deus. Eu só preciso permitir que esse Deus se manifeste. Porque ele está encoberto pelas minhas trevas. Então é por isso que o budismo senta e medita. E permite que esse eu superior venha à tona. Nada precisa ser feito para que você se torne um Deus. Você não precisa evoluir para se tornar um Deus. Ok? Você só precisa se iluminar. Iluminar é acordar. Ok? Você não precisa realizar grandes obras para você se tornar um Deus. Né? Por isso eu sempre digo, a gente não vem das pedras, do reino animal, do reino vegetal, para depois chegar aqui. Não, não é esse o processo. Nós somos almas já lá em cima que viemos vestindo roupas específicas para essa jornada do espírito humano. Nós temos os espíritos dévicos, cada um vestindo suas roupas e vivendo a sua experiência, que são diferentes da nossa. Mas o conceito de evolução é um conceito do pensamento linear. Né? Entendeu? Então o espírito não está aqui para evoluir, ele já é Deus. Eu não preciso fazer nada para me tornar um Deus. Né? Por isso que os orientais têm um pensamento completamente diferente do ocidental. O ocidental não. Ele já acha que você é um pecador, um ser primitivo, você tem que evoluir para se tornar um Deus. Um com Deus, né? Mas, na verdade, não é essa. Você já é. Por isso que Jesus também sabia disso. E os cristãos não aprenderam isso. Vós sois deuses. Conheça a ti mesmo e conhecerás a Deus. Quando ele pede para a gente conhecer a nós mesmos, ele está dizendo que você tem que ir lá buscar o seu eu interior. Você tem que conhecer a verdadeira essência do seu ser. Por que ele veio aqui? Por que ele tem envolto com todas essas roupas? E por que há o esquecimento? Por que a lei do karma colocou o esquecimento nele? Porque o esquecimento ele é muito importante para você viver profundamente essa experiência. Quando você vive profundamente ela, você absorve ela como parte integrante do teu aprendizado. Tá? É muito importante entender isso. Por que toda a humanidade permanece nas trevas por mais de 10 mil anos? E por que agora vai haver a liberação total? Todo mundo vai entrar na luz, na era da luz. Então vocês estão entendendo? Que coisa interessante. Entrar na era da luz é simplesmente o comando superior, o comando astral, permitir que todos os espíritos que aqui vivenciam uma experiência acordem para a sua própria natureza. O assassino vai acordar, o estuprador vai acordar, o bandido vai acordar, Hitler vai acordar, todo mundo vai acordar e perceber que tudo isso aqui não passou de um grande jogo. Que todos nós somos um, todos nós somos deuses. Todos nós viemos brincar, encenar uma peça de teatro. O Bhagavad Gita coloca muito claro, né, e eu vou colocar isso para vocês aqui também na aula de hoje. Né? Por que a alma vem nesse planeta? Ela vem participar de uma grande peça de teatro. E ela é apenas um ator, convidado para participar.
né? Ela chega como espírito, né? Ela chega como um espírito. Aí ela escolhe um papel, um personagem, veste a roupa e entra na peça. E você só sai da peça morto. E a peça continua. O fato de você morrer não significa que a peça acabou. É uma peça que dura 10 mil anos. Tá? E aí acontece o seguinte, acontece que quando você morre, o seu personagem é morto na peça. Mas nada impede que depois você acorda como o ator, né? E resolva voltar e viver um outro personagem na peça. Na peça de teatro, o Bhagavad Gita que é assim, o Bhagavad Gita faz essa descrição da peça, né? Então, todos nós somos atores, chegamos neste orbe, existia uma peça em andamento, já escrita, com palco, com cenário, com tudo, e eu então me inscrevi para fazer parte de um personagem. Mas quando eu encarno, o importante é esquecer que eu sou ator. Porque daí eu vivo intensamente o meu personagem. Quando eu morro, volto para o astral, eu posso até acordar, né, e perceber que eu sou ator. E aí eu escolho um outro papel nesta peça, ligado à lei do karma. Eu vou vivenciar uma outra experiência. Eu posso viver um papel de rei, depois eu posso viver um papel de súdito, eu posso viver o papel de um soldado, posso viver o papel de um plebeu pobre e mendigo. Claro, não, é o ser humano, entendeu? Quando a gente fala ser humano, não estamos nos referindo a homem ou mulher. E sim, ao ser humano. Tanto faz ser homem ou mulher. Dá para trocar, né? É aquela história, né? Então, existem muitos personagens nesta peça, né? E quando o ator vivencia esse personagem, ele aprende muito com esse personagem. Ele vivencia como se fosse a realidade para ele. Mas todos nós não passamos de atores vivendo um personagem. Imagine quando você assiste uma novela, né, um filme, e você vê aquele ator todo mal, todo bandido, matador, e depois você encontra ele na rua, né? Como um verdadeiro ator, né? Tem gente que até quer bater no cara, né? Mas esquece que ele é um ator, né? E quando ele consegue isso, eu vou falar uma coisa assim, quando o artista consegue ser um vilão bom e todo mundo odiar ele, até é porque ele é um bom ator. Certo? Porque ele convenceu as pessoas que ele é mau mesmo, que ele é ruim. Né? Isso é um bom ator. Né? Que as pessoas, até na vida real, ficam julgando ele, né? As pessoas, lembra da Odete Roitman, tem a novela da Odete Roitman, que ela era ótima, puta merda, cara. Ela era tão odiada, mas tão odiada que você tem que bater nela na rua. Jura por Deus, nego brigava por ela na rua. O povo, achando que cruzava com ela no shopping, queria jogar pedra nela. É. Então, é muito importante que vocês entendam o porquê as nossas almas cósmicas, nosso espírito cósmico desce a esses mundos para viver uma experiência na matéria. Sobre a lei do karma e a lei do esquecimento. E a lei da ação e reação. E a roda de Sansara, de roteiro da peça, né, encenada pelo ser humano neste mundo denso da matéria. Então, o diretor da peça é Astar Chakra. O produtor da peça, quem paga a conta, quem produz, constrói o cenário, arruma a roupa, tal, a puta trampo, né? Tem o pessoal que fabrica o figurino, que é o corpo que nós usamos. Então tem uma raça de ET especialista em fazer figurino. Né? Tem aqueles que preparam o cenário, né? Cenário da Idade Média, da Idade Antiga, né? Egito Antigo. E tem cenário de ficção científica, né? Ano 2500 e pouco, né? Star Trek, viajando nas estrelas. Você está entendendo? O homem se libertou da Terra já, né?
Entendeu? Então, o nosso cenário é esse cenário, o planeta Terra foi esse cenário. Depois, na Era da Luz, é uma era onde acaba a peça, e nós vamos ter a grande festa de encerramento da peça, onde todos os atores vão na peça, sem a fantasia. Isso é a entrada da Era da Luz, onde todos os atores que participaram desta peça, né, se encontram num final de temporada, né, faz uma festa lembrando de seus personagens, lembrando de tudo que ele vivenciou neste grande teatro chamado Terra. Tem pergunta, Ju? Então vamos conversar em cima do teatro. Qual o nosso papel no projeto Terra e o que devemos fazer para que tenhamos a consciência desse papel? Então, veja bem, né? O lance é o seguinte: você tem que olhar qual é o roteiro da peça e qual o papel que você recebeu dessa peça. Então, na verdade, o que eu sinto assim, vamos tentar explicar para você. O ator, ele tem um certo liberdade de criar o personagem. Você tem uma peça, ela está acontecendo, mas a gente tem liberdade de escolher nossa fala, de fazer algumas mudanças em nosso roteiro, certo? Eu posso, por exemplo, nascer pobre numa favela, mas posso me tornar rico e milionário. Isso vai depender de mim, vai depender do meu trabalho, do meu esforço, das minhas escolhas, né? Entendeu? Silvio Santos era um pobretão, hoje é um dos homens mais ricos do Brasil, né? E mais influente também, né? Então, você tem um roteiro, mas o ator, ele tem um certo padrão de liberdade para construir o seu personagem ao longo da peça. Ok? Isso é um processo interessante. Né? Tem filmes que não acontece assim. Né? Agora, por exemplo, o Jim Carrey, ele sempre fala que ele constrói o personagem dele ao longo do filme. Ele tem uma total liberdade de criar. Não é seguir o roteiro do jeito que está escrito. Ele pode criar situações novas. Ele tem essa liberdade, né, de acordo com a sua personalidade, com a capacidade dele de ser um ator, de interpretar. Né? E aqui também nós temos essa capacidade. Né? A peça, ela tem uma maleabilidade no personagem. Certo? Não existe aquele roteiro rígido que certo? Em maior parte dos casos, ele tem uma liberdade para agir nesta peça. Ok? Se não estamos aqui para evoluir, pois somos deuses, então qual a necessidade de viver experiências no plano físico se o Criador já é todo conhecimento? Qual o objetivo do Criador? Então, a pergunta que eu faço para vocês é essa. Vocês têm certeza mesmo? Quem é que disse para você? Quem é que falou para você que o Criador sabe de tudo? Hã? Quem é que disse para você que esse Criador não quer experimentar e aprender mais coisas? Quem é que falou para você que ele já sabe tudo? Né? São as falsas Bíblias. São os falsos deuses criados lá atrás pela humanidade. Esse Deus que foi criado lá atrás, ele não existe. Né? O que existe é esse Deus que está experimentando, que criou galáxias e galáxias e galáxias e colocou toda a sua consciência manifesta nela para realizar experimentos e vivenciar experiências. Esse é o Criador que está em constante aprendizado, em constante, né? Eu não vou falar evolução, porque evolução é uma questão temporal, e ele controla o próprio tempo, né? Entendeu? Então, ele está em constante experimentação. A consciência está aprendendo, né? Ok? Não crie a ilusão de que esse Deus que você criou na sua cabeça, ele sabe de tudo. Ele não sabe de tudo porra nenhuma. Ele está aprendendo através de nós tudo que está acontecendo neste mundo. Por que tivemos que esperar todos esses anos para despertar só agora? E os que não aceitarem ir para a luz, para onde irão?
tudo tem um momento do despertar. Não é uma questão de aceitar ou não aceitar. Quando o espírito ele acorda e percebe que é um ator, ele vai morrer de rir no período das trevas, dele ter vivido aquele personagem, né? Certo? Lá em cima existe uma metodologia muito grande para você acordar o ator, né? E todos os personagens, todos os atores, quando acordam, eles tomam consciência. Se você quiser acordar a humanidade inteira, a gente acorda, né? O plano superior tem técnicas para acordar a humanidade inteira, se ele quiser, né? E a peça acabar a peça do teatro, acabou, pronto. Agora é outra peça. Vamos começar um outro roteiro, que a Era da Luz é um outro roteiro. É uma continuidade, mas de um outro roteiro, uma outra peça, baseada agora não num cenário primitivo, mas baseado num cenário avançado de ficção científica, onde esse espírito pode viajar pela galáxia, onde ele pode viver outras experiências mais elevadas, vamos assim dizer. É? Eu sei que é difícil para vocês entenderem essa jogada. É que eu fui treinado pelos monges orientais. E eu sempre fui acostumado a não pensar em evolução. Apenas uma minoria irá acordar e permanecer na Terra na Era da Luz? E a maioria será transmigrada para outros planetas, permanecendo nas trevas? Não vai ser bem assim, não. Todas as almas que estão encarnadas hoje neste mundo, elas terão a grande oportunidade de despertar. E a maior parte vai despertar. Vai. Né? No começo vai ter um rancarabo, um encrenca, os crentes vão ficar malucos, vão ficar doidos. Mas lá na frente, essas almas todas irão despertar. Né? E aí vai haver um grande conclave estelar e vai ser feita uma decisão de se essas almas irão continuar vivendo experiências kármicas em outros mundos ou se os papéis delas em teatros, em peças pela galáxia, serão mudadas os roteiros. Né? Tudo vai depender de um conclave estelar que decide, né, o destino das almas, né, de mundos densos da matéria. Porque essas almas não são pecadoras. Elas simplesmente estão vivendo um personagem. Na verdade, ninguém morre, só os corpos são permitidos. Os corpos são fantasias. Ó, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando vocês constroem uma fantasia para pular 4 dias de carnaval, na quarta-feira de cinza, ela não está toda rasgada, arrebentada, destruída? A sua fantasia? O carro alegórico da escola de samba não está destruído depois do desfile? Então ele só serve, essa fantasia só serve para essa experiência, para essa jornada. Você não pode se apegar a ela. Né? Ela não é você. Todo mundo, quando termina o carnaval, volta à sua vida normal. No carnaval é muito engraçado, todo mundo se veste de mulher, e aquela coisa, o bloco das mariposas, veste Pierrot, Colombina, e baiana dançando, avenida e tal. Mas acaba o carnaval, as pessoas voltam a ser o que elas são. Então a Terra é mais ou menos um grande carnaval, né, que dura 10 mil anos. Né? As pessoas vêm, vestem fantasias, vivenciam uma experiência, tiram a fantasia e retornam ao plano espiritual. É assim que funciona. Se Deus também aprende, pois não sabe de tudo, então ele evolui, logo há evolução? Não. Sabe o que acontece? Eu preciso explicar essa coisa. Eu sei que vocês... Eu preciso explicar uma coisa muito importante para vocês. Eu preciso tirar da cabeça de vocês o conceito de evolução. Isso atrapalha muito vocês entenderem a experiência. Né? Os orientais nunca pensaram em evolução. Os orientais apenas vivenciam. Ele não quer chegar em lugar nenhum. Não tem um lugar superior que ele quer chegar. Né? A culpa disso é os gregos. Sempre a culpa é dos gregos. Então existe uma divisão de pensamento, existe uma divisão muito clara entre o Ocidente e o Extremo Oriente. Eu já vou explicar já essa diferença. Então, no Ocidente, a base fundamental do pensamento filosófico, dos grandes pensadores ocidentais, vem da Grécia.
Ok? Então aqui nós vamos ter, né, os pensadores gregos, Sócrates, né, Platão, os grandes conhecidos, né? Você está entendendo? Né? Aristóteles, tá? Né? Entende? Os geômetras, os matemáticos, Euclides, Pitágoras, né? Ok? Então aqui nós tivemos uma linha de pensamento e essa linha influenciou os judeus, influenciou Roma e posteriormente todo o pensamento ocidental até os dias de hoje. Ok? Já no Oriente nós temos a Índia e a China como grandes civilizações. Tá? Essas duas culturas não se tocavam, elas praticamente se desenvolveram isoladas umas das outras na antiguidade. Então, a Índia e a China desenvolveram uma visão muito superior do divino. Essa, né, era uma visão do que eu estou falando agora, uma visão de um Deus, Brahma, manifesto em todas as coisas, manifesto em tudo. Aqui, nós desenvolvemos um Deus imperador, separado da sua criação. Entendeu? Então, o Deus aqui, ele é o imperador, e está separado do mundo. Ele está lá de cima, dirigindo, dando regras e leis. Para você pecador, você não vai para o inferno e tal, sabe? Né? Então, vocês aprenderam isso aqui. Vocês viveram a vida inteira nessa linha de pensamento. E a igreja disse para você. Então, quando você chega lá na igreja, né, desde o catecismo, né, o padre fala para você: você é um pecador, né? Você é um pecador. Deus é o Todo-Poderoso. Então, existe uma diferença muito grande. Então, eu sou um bosta, um ninguém, e eu preciso chegar a agradar a Deus. Eu tenho que agradar a Deus. Eu tenho que agradar a Deus. No Oriente, ninguém tem que agradar a Deus nenhum. Não tem Deus no Oriente. Não tem essa visão que Deus tem que agradar a Deus. Eu não tenho que seguir mandamento, não tem 10 mandamentos, não tem nada. Aqui o judeu já tem até 10 mandamentos mandados por Deus. Moisés foi lá falar com Deus. É uma bobagem total. Né? É uma visão de pensamento muito primitivo essa. Então, você é um pecador, Deus é tudo. Então, se você é um pecador e Deus é tudo, existe uma distância. Então, existe um conceito que eu preciso atingir Deus, que é a perfeição. Você construiu um Deus perfeito. Então, você é imperfeito. Então, eu preciso evoluir, depois de viver eterno muito tempo, para chegar a ser perfeito que nem Deus. Esse é o pensamento dos gregos. Tá? É o pensamento linear, é o pensamento da evolução. Mas aqui, no Oriente, não existe isso. No Oriente, se Deus está manifesto em todas as coisas, do gato, do cachorro, nas pedras, é Deus que está experimentando no mundo através de mim. Ele experimenta através de mim. Entendeu? É isso que acontece. Eu já sou a perfeição. Eu só estou experimentando. Por isso que lá não tem oração, ninguém fica mendigando a Deus. O budista sente e medita, esvazia sua mente e tenta conectar com o seu eu superior. Ele não fica mendigando nada a Deus. Aqui é o regime de escravidão a Deus que foi criado. Né?
Deus castiga, que Deus é isso. Deus pune, manda você para o inferno. Né? O calabouço de Deus é o inferno. Né? Isso é aquilo que foi construído. Todo mundo ensinou você no castigo que você tem que evoluir. Essa é a grande mentira das religiões. Né? Se experimentar as trevas é o objetivo dos espíritos, não seria melhor encarnar no início do período onde as trevas são mais intensas? O lance é o seguinte, mas eu acho o seguinte, como o período é muito grande e a galáxia já tem bilhões de anos, eu acho que a maioria dos espíritos já experimentaram esse período de densidade. Mas poucos espíritos experimentaram na matéria este espaço de tempo quando você tem tecnologia, ciência, tal, na superfície e ainda nas trevas. Então esses períodos são curtos. Né? Então, como existem muitos projetos na galáxia, a maior parte das almas já vivenciaram esse na época da Atlântida, Egito, na época antiga, sabe? Então, o povo não precisa mais naquela, né? É pouca gente que precisa. Né? Então, por isso que o planeta cresceu muito agora, muita população, muitos espíritos queriam vir para cá, mas ninguém queria vir na época de Jesus. Né? Porque aquela peça lá já está com o saco cheio de assistir aquela peça lá. É igual vocês não estão com o saco cheio de todo ano ver. Não, de ver primeiro, show do Roberto Carlos, A Paixão de Cristo, né? Toda aquela encenação, toda sexta-feira santa, aquela mesma encenação, né? A gente não aguenta mais isso daí. Certo? Ou seja, não há evolução, os caras não evoluem. Faz 2.000 anos que a Igreja Católica está fazendo a mesma coisa, e não evolui, não sai desse buraco. Não sai do flagelo de Cristo, da ressurreição de Cristo, sai desse tema. Ninguém avança, cara, ninguém traz coisa nova. Né? Por que a Igreja Católica não evolui? Por que ela não vai entrar em contato com o ET, trazer coisas na nova para ela, ensinar todos os fiéis? Não sai do buraco, nunca vai 2.000 anos que não sai desse buraco. Vai, Ju. Na Era da Luz, os seres dos 7 planos da existência poderão coexistir na mesma dimensão ou ainda existirá uma divisão? Não, vai existir uma divisão ainda. Essa Era da Luz é o primeiro passo do despertar, certo? Né? Não é assim também. Né? É o primeiro passo da abertura. Todas as religiões fazem o homem ser escravo e por que temos que fazer a caridade? Então isso é errado? Não, a caridade não é errada. É errado você fazer caridade por decreto. Não é uma coisa que está dentro de você que vem da sua alma. Né? E tenho que fazer caridade, senão eu não evoluo, senão eu não vou ser salvo. Então você faz porque você quer ser salvo. Né? Você faz um comércio com Deus. Né? Por isso que no Oriente não tem isso. Se você fizer uma caridade, ótimo. Se você não fizer também, está ótimo. Certo? Porque se você fizer algo que vem de dentro de você, não é nenhum Deus que mandou, ninguém mandou você ser bom, ninguém mandou você ser ruim. É uma coisa que tem que partir de dentro de você, do seu estado de consciência. Professor, li o seu livro Projeto Terra e gostaria de saber quais assuntos ou pontos poderíamos repensar com outras perspectivas, visto o passar de alguns anos e algumas mudanças. Haverá alguma mudança? O lance é o seguinte, o meu livro Projeto Terra, ele não tem mudanças, nós temos ampliar ele só, colocar coisas novas. Por exemplo, no Projeto Terra original, eu não discuti essa chegada de bilhões de almas da primeira encarnação. Isso é um fato. Certo? Eu não discuti isso. Tá? O que eu não discuti direito no Projeto Terra é o cancelamento do Apocalipse. Tá? Eu não discuti com profundidade que os extraterrestres tinham um plano para impedir o holocausto nuclear. Você está me entendendo? Eu fiz uma outra discussão no Projeto Terra original, né? Naquela época, 1990, certo? Né? Que eu lancei por volta de 1990 que eu lancei o Projeto Terra. Então, são questão de 30 anos atrás. Você está entendendo? É claro que muita coisa aconteceu, os ETs passaram mais mensagens, mais informações, e a gente só vai fazendo um upgrade da coisa.
Mas não que aquilo que eu falei estava errado. Não estava errado, ele está pertinente. Nós só estamos ampliando, né? Trazendo mais conhecimento para vocês, à medida que eu também recebo esses conhecimentos, e eles são permitidos, eu vou transmitindo a todos vocês, né? Por exemplo, por que ninguém, presta atenção, por que só eu falo que 87% das almas encarnadas hoje na Terra estão na primeira encarnação. E essas almas estão chegando aqui agora e elas não têm nada a ver com os filósofos de 2000 anos atrás, com todas as religiões de 2000 anos atrás. Você está entendendo? Nem karmicamente elas têm a ver. Elas não estão reencarnando desde lá de trás. Então, por que o centro espírita não fala isso? Por que o kardecista... Nenhum livro fala isso que eu estou falando. E ninguém até hoje abordou isso. Por quê? Isso é uma informação totalmente nova que eu estou trazendo para a discussão. Isso cheira o quê? Porque se você faz, você tem que falar de espírito extraterrestre. Então, na verdade, todas essas almas são extraterrestres encarnados aqui hoje. O cara que está na primeira encarnação, ele é uma alma extraterrestre hoje aqui. Então isso mexe muito com os arquétipos da humanidade e das religiões. Por isso que ninguém abordou isso com clareza. Mas como eu sou o indivíduo e o médium exatamente focado no extraterrestre, eu tenho que falar sobre isso para vocês. Eu tenho que esclarecer isso para vocês. Vocês ficam cagando de medo de ET, de invasão de ET, porque ET está comunado com o governo americano, e todos vocês se esquecem que vocês são ETs, cacete. É vocês que são protagonistas da história. Né? De 40 mil anos a 20 mil anos antes de Cristo, quais eram as raças que habitavam a Terra? De quando? De 20? Ah, não, aqui nem tinha raça, aqui tinha um monte de macaco. Né? Nessa época tinha os lêmures, né? Essa época era a época que tinha Pithecanthropus erectus, macaco. Não era nem, era animal, eles eram animais. Eles não eram seres humanos. Eles não tinham padrão de inteligência, eles não tinham nada. Eram animais. Eu falei para vocês que os primeiros padrões de inteligência sempre começam, né? Os homens primitivos também de 8 mil anos atrás, eles eram muito na Idade da Pedra. Eles eram muito parecidos com animais também. Né? Depois que a gente traz um grupo de espíritos e começam a fazer um upgrade na história aí, porque traz espíritos novos, diferentes. Né? Qual a verdadeira função das pirâmides e por quem foram construídas? Bom, as pirâmides elas foram construídas na era da luz da Atlântida. Elas não foram construídas por egípcios. Né? A mesma coisa, quando você vai para Machu Picchu, você vai para... Nós tivemos grandes construções atlantes nas Américas. Só que, quando tudo foi abandonado, houve um colapso estelar e toda a tecnologia precisava ser tirada. Não podia deixar tecnologia nenhuma, porque seres primitivos iam habitar essa região da Terra. Ok? Então, a pirâmide foi construída naquela época e a tecnologia que tinha lá dentro foi retirada. Deixaram só o prédio. E eles fizeram questão de deixar, porque ia inculcar a humanidade lá na frente. Certo? Aqui no Peru eles deixaram muitas coisas, vestígios de civilizações avançadas do passado, que ninguém explica, fica falando que é de ET, que é de ET, mas é de ET mesmo, né? Todos nós é ET. E o que é Era da Luz? É o cara que acorda e lembra que é um ET. O despertar da humanidade faz você lembrar que você é um ET. Né? É engraçado, né, quando eu falo isso para as pessoas, mas foram os ETs que fizeram. Mas você não falou que foram os Atlantes? Então, os Atlantes extraterrestres. Porque as pessoas não entendem que quando elas acordam para a Era da Luz, elas despertam e descobrem que são elas, os ETs. Na Era de Atlântida, quanto tempo levou para limpar o planeta e começar a nossa era? Poucos, não muitos anos, uns 100 anos. Quando se resolve terminar o projeto Terra, eles dão 100 anos para fazer toda a mudança, toda a limpeza, todo o trabalho, toda a transmigração para mundos intraterrenos.
Não é em uma semana, não, sabe? Não pensa que é uma semana, não. Não, de jeito nenhum. Não, 100 anos aí. O cara chega assim, ó, vamos fazer um conclave, ó, vamos acabar o projeto, hein? Então nós vamos ter que limpar o planeta, limpar todas as condições, tirar todas as cidades avançadas, evoluídas, e vamos limpar. Certo? Tá. Então, isso vai sendo feito devagar. Você tem 100 anos para fazer isso. É. Se os Atlantes eram humanos parecidos conosco, por que eram tão superiores a nós em inteligência e tecnologia? Por que existe essa diferença? Não, eles não eram. Eles eram muito parecidos conosco. O que foi permitido para eles foi bomba nuclear. Não, eles só tinham, eu vou explicar para vocês, eles tinham um pouco mais de tempo tecnológico, que os espíritos que estavam lá eram espíritos mais inteligentes, eles conseguiram fazer viagens, né, para Marte, para a Lua, mas nesse período eles já começaram a guerra. É igual nós estamos num período, nós estamos querendo ir para Marte, nós estamos querendo que for para a Lua, sabe? E aí degringolou no meio do campo. Aí veio a guerra, né? Fizemos uma guerra nuclear, acabamos com o planeta. Na Era da Luz, aí, quando nós fizemos o contato com os ETs, a grande abertura, aí nós viajamos para a galáxia. Aí não é uma questão de viajar pelo sistema solar. Aí a gente viajava pela galáxia. Né? Pegava carona com a nave dos ETs e ia embora. Né? Nós tinha a nossa própria Star Trek. Não, na verdade é a Enterprise. Nós tínhamos a nossa própria Enterprise. Enterprise é o nome da nave. Star Trek significa Tour pelas Estrelas. Ou Jornada nas Estrelas. Né? Um trek pelas estrelas. A nave se chama Enterprise. Então nós ganhamos a nossa própria Enterprise. E fomos dar um rolê pela galáxia. Na antiguidade, poderia ter existido povos superevoluídos tecnologicamente ou espiritualmente por conta do não contato entre povos? Não, na superfície terrestre não. Mas durante todo o período, isso que é importante vocês entenderem, durante todo o período de 8.000 anos para cá, antes de Cristo, de 10.000 anos atrás, tinha os Intra. Mas os Intra não estavam na superfície. Os Intra estavam em poucos números, né, porque a maior parte tinha transmigrado para as estrelas, mantendo um projeto B na superfície da Terra, né, mantendo uma era da luz, mas totalmente isolado de nós, da superfície. Existe um padrão de tempo para durar a Era da Luz, já que são mais de 8 bilhões de seres? Existe. Nunca passa de 2.000 anos. É bem menos. Bem menos. Até 1.000 anos já acaba tudo. O pessoal já não quer ficar mais aqui. Os intraterrenos são do plano físico? São. São todos do plano físico. Vocês não têm noção que os caras vão descobrir na Antártica. Na Antártida. Os caras já estão malucos, já com um monte de mistério na Antártida. Né? Você está entendendo? Ó, você vê essa bobagem que saiu nessa semana aqui na internet? NASA descobre vencido de universo paralelo. Bosta nenhuma. Eles estão com uma antena na Antártida lá, porque na Antártida, como está perto do polo, eles conseguem pegar partículas de radiação cósmica sem interferência do polo magnético, né, da barração do polo magnético. Então, eles construíram uma antena de neutrino. Sabe? Vocês não sabem o que é neutrino. Não adianta nem falar para vocês o que é neutrino, que vocês não sabem. Né? Aí, os neutrinos, isso aí já foi discutido no History Channel. Já foi discutido no History Channel, no programa do Risco, que é coisa de ET. Porque existia, veja bem, o neutrino tem que vir de fora. Ele tem que vir de fora, certo? Ele vem do cosmos, que é a radiação cósmica. Aí os caras descobriram um neutrino que está saindo da Terra. Certo? Um fluxo de neutrino saindo da Terra. Isso é impossível, porque o núcleo da Terra não gera neutrino. Certo? Daquela potência não gera neutrino. Aí, né? O próprio History Channel já falou que isso é tecnologia intraterrena, que é a tecnologia dos ETs, a base intraterrena. Isso é fluxo de radiação dos reatores de Agartha. Os reatores, para manter o Sol central de Agartha, para manter todo o funcionamento energético, eles têm que ter uma fonte de energia. E a fonte de energia dele é quântica.
A fonte de energia dele é escalar, é módulo de ponto zero, certo? Isso gera um fluxo de neutrino, mas não um fluxo de neutrino que seja perigoso para o ser humano, entendeu? E eles estão detectando isso. Aí o cara vem, não, pô, o neutrino negativo, o neutrino, por exemplo, neutrino de pulso ao contrário. Ah, é um universo paralelo. Tudo invenção, isso é uma merda. Cientista não sabe nem que é um universo paralelo. É uma puta invenção teórica essa merda aí. Né? Tem nada a ver com o universo paralelo. Qual tecnologia os atlantes descobriram que conseguiram chegar em Plutão fisicamente? Na Era da Luz. Na Era da Luz, eles pegavam carona com a nave extraterrestre. Aí não só para Plutão eles iam para puta que te pariu. Eles iam para Galápagos, para outros planetas na galáxia. Você está entendendo? A maior descoberta que você faz na Era da Luz é que você é um ET. Que você tem acesso àquelas tecnologias lá. Que você já foi transportado naquelas naves. Você pode ter acesso àquelas naves, porque a nave da Federação é uma nave de todos. Todos têm direito de usar a nave da Federação. Certo? A nave da Federação não é nave propriedade de uma raça extraterrestre. As naves de tecnologia da Federação, elas são de bem comum. Todos os seres podem usufruir da tecnologia da Federação. Mas para isso você tem que acordar. Para isso você tem que ascensionar. Senão você não tem acesso à tecnologia da Federação. Machu Picchu foi uma civilização da Era da Luz Atlântida ou da época dos Maias? Não. Da época, não confunda. Né? Machu Picchu não tem nada a ver com Maia. Os Maias ficaram no México. A civilização no Peru é Inca. São duas culturas tecnicamente diferentes. E tanto o Inca quanto os Maias são civilizações de 2.000 anos atrás, gente. Nós estamos falando de 10.000 anos atrás. Entende? Então, o que acontece? Os Maias tiveram vestígios de civilização atlântica. E os Incas, aqui, também no Peru, na Bolívia, né, muitos lugares aqui na América do Sul, nós tivemos vestígios de resquício da civilização da Era da Luz da Atlântida. Os Incas vão chegar aqui para povoar a América do Sul praticamente 10.000 anos depois. A civilização maia, deixa eu explicar para vocês, ela começa a existir 200 anos antes de Cristo. E ela termina, ela deixa de existir por volta de 900 depois de Cristo. Então, o período maia é 1.100 anos de história. Não confundam a linha do tempo. E não confundam os povos. Vocês têm que estudar a história. Né? Certo? É a mesma coisa que falar de Egito aqui no Peru. Né? Não tem nada a ver. São dois povos culturalmente diferentes. A língua diferente, tudo diferente. Lá ele falava maia, aqui ele falava quechua. Vai lá, Ju. Professor, você conhece a história oculta da Lua e de Marte? Poderia falar um pouco sobre isso? O lance é o seguinte, é óbvio que na Era da Luz Atlântica, onde as nossas civilizações começaram a navegar pelo espaço, nós fomos conhecer Marte, nós fomos conhecer a Lua a fundo, nós construímos bases operacionais na Lua, construímos algumas coisas em Marte também, mas 10.000 anos depois, isso praticamente não existe mais, estão destruídas. Agora, na Lua, não. A Lua, por não ter atmosfera, tudo foi construído subterraneamente. Entendeu? Então, não adianta você passar com a sonda, você não vai achar. As construções não estão na superfície da Lua. Né? Porque você tem que se isolar. Se você quer usar um corpo humano para viver uma experiência, uma base operacional, tal, mesmo na Era da Luz, você tem que fazer isso com proteção de radiação. Então, você tem que construir embaixo da Terra, embaixo da Lua. Então, se a gente no futuro encontrar alguma coisa lá, que não vai ser agora, tá? É civilização atlântica. Essa transmigração de almas extraterrestres encarnadas hoje na Terra já não seria a intervenção? E sendo assim, na verdade, só faltaria o despertar dessas almas para as mudanças começarem efetivamente? Bem por aí.
Todo mundo veio, esses bilhões de almas veio para viver o último minuto do segundo tempo. Tá? É uma experiência fantástica você viver a grande despertar da humanidade, a grande virada. Não vai ser tão doloroso quanto vocês pensam. A maior parte das almas que estão aqui é só dar um clique, né? Aquela porra, que legal pra cacete. Eles vão adorar, né? Quando a nave chegar, eles vão ter orgasmo. Né? A maior parte não vai ficar assustada, não, só os velhos que vão ficar assustados. Ó, só vai ficar assustado gente de 50 anos pra cima. 50 anos para baixo, os caras vão fazer festa, cantar para os ETDC, vai ser mó, né? Vai voltar o culto hippie. Né? Festival hippie, paz de amor, tá aí uma beleza, vocês vão ver. Os jovens vão aceitar com a maior naturalidade a chegada dos ETs. Só os velhos que vão encher o saco. É pastor crente, é fanático religioso. Eles têm uma certa dificuldade, né? Mas daqui uns anos eles morrem, já para encher o saco. Então, nós vamos ter uma transição e os jovens vão aceitar com muita naturalidade tudo isso. Isso é bem discutido lá em cima, a gente discute bem isso lá em cima. Né? Pode trazer os discos voadores, vai ser uma beleza. Nas abduções que envolvem suposto envolvimento sexual, na verdade, podemos considerar que são os chakras dos contatados que foram ativados? Não, eu duvido que haja uma experiência sexual com... Eu duvido, eu acho que isso é muita lorota. Eu não consigo aceitar e acreditar nisso como uma realidade. Sabe, eu não consigo. Não consigo entender por que o cara no ET veio aqui para querer fazer sexo com o ser humano. Uma merda. Sabe? Eu não entendo. Para mim, isso é história. É possível os ETs se manifestarem nos centros espíritas e na Umbanda? E ele faz isso direto. Eles fazem isso direto. Principalmente os ruizinhos. Eles adoram imitar preto velho. Não sei, meus filhos. Né? Ele chega assim, vocês acham que preto velho não sabe das coisas? Preto velho sabe até pilotar descovador. No fundo sabe mesmo. Eu já tive tanta experiência engraçada com preto velho. É muito engraçado. Professor, os Greys sempre estão presentes em suas palestras? Hoje, por exemplo, eles estão por aí? Não estão por aqui, mas estão no contato. Eles ficam dando palpite de longe. Né? Fica tranquila. Né? Não é sempre que eles aparecem, mas eles aparecem nas horas mais inusitadas. Vocês viram, deixa eu falar, vocês que estão aí me ouvindo, estão perguntando. Você viu que ele mostrou a cara dele na live 5 horas da tarde? Na live com a Isabelle Fontana e com o Di Ferreira? Se você não viu, entra para assistir, você vai ver. Eu estava aqui, ó. Eu estava aqui nesse canto aqui. Nesse canto da luz aqui, no pó do giz, eles impregnaram a cara certinha do Greyzinho. Bonitinha. Aí eu pergunto, por que eles fizeram isso? Por que eles fizeram isso? Por que eles quiseram? Ó, na palestra de vocês que é fechada, ele não faz nada. Mas naquela palestra que era pública, aberta, eles quiseram se mostrar. Vocês têm que decifrar isso. Eles estão ao lado nosso aqui o tempo todo. Eles estão comigo, não é só comigo, tá entendendo? Não é eu que sou privilegiado, cara. Eles estão com vocês. Eles estão com a humanidade. Essas raças estão aqui e eles fazem isso para mostrar exatamente aquela frase da minha camiseta: nós estamos entre vós. Nós não estamos dentro do disco voador, nós não estamos lá no céu, nós não viemos aqui para invadir a Terra. Nós já invadimos faz tempo isso aqui. Né? Ok, Ju? Mais uma. More one. Professor, muda alguma coisa sabermos de todas essas informações, mesmo estando na Era das Trevas? Claro que muda. Isso é sabedoria, meu filho. Sabedoria significa libertação. Quando você tem sabedoria, você faz um upgrade na sua consciência. Você já não vive os valores mais densos e primitivos deste mundo. A sabedoria te coloca num patamar mais elevado de consciência. Você não vai sofrer, você não vai, por porcaria. Certo?
Ai, não tenho a calça, Pierre Cardin. Ai, vou morrer. Você não vai morrer mais por causa disso. Certo? Ai, não tenho tênis de $1.000. Você não vai morrer por causa disso mais. Sua cabeça tem outro nível, cara. Vocês já viram que o meu uniforme de gala é sempre uma camiseta e uma calcinha tranquila, zen, chinela havaiana no pé? Vocês acham que eu estou preocupado em botar um terno e gravata para dar palestra para vocês? Saca? Isso é coisa de doente mental. Botar terno e gravata no Brasil é coisa de doente mental. Né? Ah, mas advogado e político, porque é doente mental. Né? Tinha que ir no Congresso de bermuda e camiseta. Puta calor do cacete. Né? Se você andar de terno e gravata em São Paulo, no janeiro, no Rio de Janeiro, 40 graus, você com terno e gravata, piscando até o pescoço, só pode ser doente mental para fazer isso. Eu não, nós estamos na nova era, cara. Nós vamos ser paz e amor, camiseta, pá. Nós somos que nem os hippies da década de 60. Tudo sentado pro chão, calça suja, não tava nem aí. Tomava banho de vez em quando, né? Os hippies tomavam banho de vez em quando, eu não. Sexo à vontade, paz e amor, não a guerra. Faça amor, não faça guerra. Era um lema do movimento hippie, né? Você está entendendo? Tem um símbolo do movimento hippie, era muito interessante na década de 60, né? Que ele era, na verdade, ele é mais ou menos assim, né? Ele tem 3 pés assim, né? Na verdade, ele era um símbolo do movimento antinuclear na Inglaterra. E ele foi, né, utilizado também pelos hippies como base e simbólica do movimento paz, amor, não a guerra. Né? É muito interessante. Ok. Então é isso, pessoal. Nós estamos fazendo uma discussão diferente daquilo que vocês viram no vídeo do Projeto Terra, exatamente para ser diferente, para a gente ter um outro foco, um outro enfoque sobre a mesma coisa e abordando todas essas novas visões, novo foco que nós estamos dando, né, nesse momento especial do planeta Terra. Ok? Então é isso. Até amanhã. Nós vamos falar amanhã sobre fim do Projeto Terra, transmigração estelar, né? E isso tudo mais. Namastê.